Gostaria de trazer este último versículo do Evangelho como a motivação inicial desta reflexão, que hoje se cumpriu esta palavra. Porque a Bíblia é isso. Todas as vezes que nós chegamos nela, nós precisamos ter a certeza de que esta palavra é uma palavra atual, é uma palavra que está se cumprindo agora. Ela não é um texto do passado, não é uma história para a gente ler, mas ela é aquilo que nós queremos e precisamos viver agora. Portanto, também para nós, hoje se cumpriu esta palavra. E a certeza daquilo que a primeira leitura nos proclama: não fiqueis tristes, porque a vossa força está no Senhor. Então a experiência que aquele povo viveu, e tão bem narrada por Esdras e por Neemias, um governador e um sacerdote, é a experiência que nos convida hoje a refletirmos também sobre a nossa identidade de uma comunidade de homens e mulheres que creem em Deus e que querem celebrar a certeza desta palavra. Como dizia na missa que rezei, é uma das leituras que muito aprecio, por quê? Porque ela retrata exatamente aquela ideia que a igreja de Deus deveria ter e viver. As pessoas estavam reunidas, todas elas tinham os olhos naquele sacerdote, Esdras, e ele proclamava essa palavra com muita alegria no coração. E é interessante porque a narrativa do texto vai dizer, as pessoas se emocionavam quando escutavam a palavra de Deus. Então é um primeiro ponto para nos fazer pensar, o que diz para mim a palavra de Deus? A ponto daquele povo se emocionar, eles choravam. Portanto, para eles, a vida da comunidade, ela era essencialmente marcada pela palavra de Deus. O dia do Senhor proclamado na Bíblia, ele tinha exatamente essa certeza. Se ele não nasce da nossa experiência da palavra de Deus, nós não devemos nos enganar mais, porque nós não estamos vivendo o dia do Senhor. Nós fazemos o nosso dia ferial e trazemos a muito custo, infelizmente para muitos que se dizem cristão, o momento de uma oração na missa para esse dia, onde a gente vem muitas vezes sonolento, cansado, querendo ir embora logo, sem nenhuma disposição para viver a experiência de oração. Com tristeza nós constatamos isso na nossa sociedade católica. Então a palavra quer nos resgatar isso. Ou nós vivemos a experiência fecunda, profunda, fértil, de nos alimentarmos da palavra dele, para que depois então ele mesmo vai dizer, agora vocês podem ir, comam carne gorda, bebam bebidas doces, dê a quem não tem. Olha a ideia que ele está dando para nós do dia do Senhor. Hoje nós vamos dizer, não coma carne gorda, coma uma saladinha básica, não beba nada durante a comida porque faz mal, cuide da sua saúde, mas não deixe de celebrar o dia do Senhor. Então nos leva a compreender que a alegria nossa se fundamenta exatamente ali. Por isso que aqueles que se alimentam da palavra de Deus não se abatem facilmente. Porque o mundo que nós vivemos, até mesmo dentro dos nossos bastidores religiosos, é um mundo que tem tudo para nos cansar. Porque o tempo todo nós estamos sendo provocados por tantas situações contraditórias que vai nos cansando, no desejo e na vontade de anunciar a palavra de Deus. A ponto de você pensar, por que anunciar a palavra de Deus? Parece que as pessoas não querem ouvir. Ou se ouvem, dá uma de, não sei, não é comigo. Porque na hora que eu preciso viver o testemunho dessa palavra, nós que estamos dentro da igreja, somos os primeiros a dar o testemunho contrário. Porque nos falta essa coragem que Paulo está nos propondo na sua leitura à comunidade de Corinto. Paulo é muito sábio. Porque naquele tempo, o povo também usava a metáfora do corpo para poder falar exatamente da questão social e política. Diziam que ali tinham aqueles que mandavam e aqueles que precisavam ser mandados, os superiores e aqueles inferiores. E pela visão do corpo ele ia dizer, alguns membros são importantes, outros não. Paulo, na sua sagacidade, ocupa a mesma visão, porém com uma visão totalmente nova. O corpo, cuja cabeça é Cristo, traz em todos os seus membros, na sua diversidade, o importante sentido de sermos todo para a unidade deste corpo. E nada pode ser excluído.
Por isso que ele vai dizer minuciosamente essa parte, aquela parte, a outra diz para a outra, não sou isso, não sou aquilo. Fica até uma leitura um pouco comprida para dizer, dentro da comunidade dos que se dizem cristãos, não pode existir essa maligna forma de dizer, existem superiores e inferiores, existem aqueles que são detentores disso e aqueles que não são, e etc, etc e tal. Tudo que nós fazemos muito bem. O que deveríamos fazer, nós não fazemos. O que não deveríamos fazer, nós damos aula. Somos bons. Conseguimos constranger a atitude de Deus, da misericórdia dele, nas nossas atitudes, às vezes, desordenadas. Por quê? Porque muitas vezes entra em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade extrema, e que muitas vezes e sempre nos tira da essência que precisaríamos viver para que a comunidade dos filhos e filhas de Deus fosse de fato uma comunidade de irmãos e irmãs. Por isso que Paulo já vem nos dizendo, você se lembra da semana passada, quando ele fala dos dons. E hoje, por 2 vezes, ele vai nos citar o Espírito Santo. Somos batizados no Espírito Santo e somos alimentados no Espírito Santo. Minha gente, é muito simples entender isso. Se você quiser fazer de fato uma experiência verdadeiramente cristã, se você quer honrar o seu batismo ao dizer que eu sou discípula de Jesus Cristo, viva a partir do Espírito Santo. Porque não dá para eu querer que o Espírito Santo haja em mim, mas eu também quero que ele faça a minha vontade. Aí existe esse curto-circuito. Porque muitas vezes as minhas vontades não são, por mais que possam parecer numa aparência boa, não é uma vontade que possa me levar à fecundidade da onde o Espírito Santo quer me levar. Então, para eu decidir viver um discipulado fiel, é preciso aprender a ser obediente. E o que falta na igreja católica é obediência. Não uma obediência de alguém que manda e alguém que obedece. É a obediência ao Espírito Santo, que está acima de um papa, de cardeais, de bispos, de padre. Ninguém está acima do Espírito Santo, ainda que alguns católicos se arroguem detentores do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo faz aquilo que eu quero. Porque na igreja alguns adotaram até a frase de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Se eu deixar essa paróquia, vocês não viverão mais. Existem católicos assim. Publique isso depois, por favor. Que vergonha para nós, porque não seguimos aquilo que o Espírito Santo está pedindo. A docilidade, a mansidão, a humildade. Por isso que a gente não consegue viver ou dar esse passo tão significativo na unidade que os cristãos deveriam ter. Como é que eu vou exigir do outro se eu sou o primeiro a não viver o sentimento de obediência, de vontade de congregar, de buscar exatamente a unidade? É disso que Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer dos dons. Dom da cura, dom dos milagres, dom da administração, dom das línguas. E o Espírito Santo é sábio. Ele não vai dar um monte de dons para um e deixar o outro chupando o dedo. Ele vai dando. Porque nessa diversidade é que nós precisaremos reconhecer o que Deus quer de nós. Deus quer tudo. Deus não se contenta com pouco. Deus não quer ninharia. Deus não quer o pouquinho que você pode dar, porque esse pouquinho você guarda para você. Deus não gosta de esmola. Ou eu me entrego todo e me entrego na alegria. E aí só você e Deus. Não adianta você enganar Deus. Deus sabe como é que você está aqui. Deus sabe como é que eu estou aqui. E é essa totalidade que alegra o coração de Deus. É essa alegria que Ele vai poder dizer que também eu sou filho amado dEle. Por quê? Porque estou vivendo essa experiência da misericórdia dEle. Então os dons são assim. Você vai experimentar os dons em você, vai viver a riqueza dos dons em você e perceber que Deus vai nos dando dons e dons e dons, e nessa multiplicidade dos dons, nós vamos viver o caminho da unidade em Jesus Cristo. É lindo isso na igreja. É bonito perceber que por mais que eu possa achar que faço um trabalho maravilhoso, que ninguém faz o trabalho que eu faço, infelizmente tem pessoas que se sentem assim, você não faz nada. A graça é de Deus, a fecundidade é de Deus. E se você tem consciência disso, você vai diminuindo cada vez mais, porque você sabe que essa é a graça de Deus em você. E aí você compreende o início do ministério de Jesus Cristo. Ele está começando a viver a sua vida pública, ele se abre à ação do Espírito Santo, e vai trazer da palavra de um profeta de tanto tempo atrás, o que ele quer viver como ministério dele hoje.
O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, e Ele me indicou, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele nos chama, Ele nos unge, Ele nos consagra e Ele nos envia. Ninguém se consagra para si, ninguém deve viver a sua experiência cristã em si, ninguém recebe dons para si. Tudo o que eu recebo, eu já tenho que tomar consciência, eu preciso colocar à disposição. Você se lembra de uma passagem do Evangelho dos talentos? Aquele que recebeu 30, o que recebeu 60, o que recebeu 1, o que recebeu 30 multiplicou, o que recebeu 60 multiplicou, o que recebeu 1 ficou com medo, enterrou, guardou. Aí o patrão voltou, arrancou dele, por quê? Porque você não foi esperto. O que é que nós estamos fazendo com os dons que Ele nos deu? Porque a palavra de Deus é verdade. E no dia do nosso encontro definitivo com o Pai, Ele vai perguntar para você: o que é que você fez com este dom que eu lhe dei? E não tem como você olhar para Ele e dizer: que dom? O Senhor me deu algum? Dei o dom do Senhor ser tonto. E não perceber quantas coisas eu lhe dei ao longo da vida e você não entendeu nada. Mas como Deus é bom, Ele é capaz de até dar uma chance para o cidadão ainda ir para o céu, né? Então Jesus atrai o olhar daquele povo, e daqui a pouquinho vai atrair a raiva daquele povo. Porque para eu viver aquilo que o Espírito Santo quer, eu não posso viver em palavras. Jesus não fazia politicagem. Jesus vai traduzir isso. Onde é que estão os cegos? Onde é que estão os oprimidos? Onde é que estão aqueles que estão encarcerados? Onde é que estão aqueles que estão amarrados nas suas prisões, nas suas deficiências? São aqueles que a comunidade, até mesmo religiosa, já os excluiu. São aqueles que quando Jesus chegar pertinho deles, eles vão fazer críticas. Olha lá onde está Jesus. Está comendo na casa do pecador. Está com aquela pessoa que não é bem-vinda aqui. Está com aquela prostituta e assim. Porque nós religiosos somos assim. E Jesus vai fechando os seus ouvidos, porque Ele compreende muito bem o que a própria palavra de Deus está dizendo: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Por isso que a gente não se cansa de anunciar a esperança, porque se depender de nós humanos, a tristeza já tomou conta de nós. É a alegria do Senhor que me faz estar aqui, é a alegria do Senhor que faz você estar aqui, é a alegria do Senhor que não nos deixará descansar, e sempre nos dará uma esperança, ainda que tudo pareça muito difícil, porque essa alegria somente quem sente compreende aonde o Espírito pode nos levar. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos essa graça a Deus. Uma comunidade só será comunidade a partir do momento em que ela viver em torno da palavra de Deus, porque é essa palavra que me traz alegria. Do contrário, eu serei enganado por muitas ideologias. Quanto mais eu me alimentar dessa palavra, nos momentos difíceis, nas contrariedades da vida, nas perseguições da vida, eu saberei agir a partir daquilo que o próprio Espírito me indica, porque eu estou vivendo essa palavra de Deus. Não vou ir pelas minhas vaidades, não vou pelas minhas graças, eu vou por aquilo que Deus me inspira. E a palavra de Deus, ela muitas vezes está em contradição com a nossa vida. Por quê? Porque ela não vai nos dar essa liberdade, esse mundo de vaidades e coisas banais que nós temos, pelo contrário. Mas é uma palavra que nos traz uma alegria muito maior, porque nós sabemos que estamos depositando a nossa vida na experiência de Deus. Então é isso que a palavra quer nos despertar hoje, nos acordar para o sentido da comunidade que vive, que se emociona, que se alegra, que celebra. Eles levantavam os braços e gritavam: amém, amém, amém. Eis o sentido da comunidade que vibra, que celebra, porque está entendendo o sentido. Deus está no meio de nós, não é um livro morto, Ele está no meio de nós, e nos levar a viver essa experiência com o Senhor. Quem sabe hoje nós também possamos dizer: o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele está nos impulsionando a fazer algo mais. Qual é o seu algo mais? Pela causa do reino de Deus. Cada um sabe aonde o Espírito pode nos enviar. Não tenha medo, vá no Espírito, vá com tudo no Espírito, porque nele nós poderemos fazer maravilhas, porque Ele assim quer.
E vamos poder proclamar sim, a alegria do Senhor é a força que me faz estar aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.